Este vídeo é uma resposta à pergunta da Laene Alves. Ela diz assim: Oi, professor, eu tenho muita dificuldade em fazer citação de análise de discurso. Por gentileza, seria possível falar a respeito desse assunto com alguns exemplos para mim? E aí eu perguntei se é a respeito de como fazer a análise, né? E ela disse que sim, de como proceder com a análise e também de modificar a forma como a autora fala sem modificar os termos da AD. Eu não sei se eu vou trazer muitos exemplos de como se faz isso, mas eu vou tentar explicar como se faz a análise do discurso na prática e como então fazer as paráfrases. As paráfrases e também as citações diretas ou indiretas na análise do discurso, elas seguem os critérios de toda citação, né? Quando é mais de 3 linhas, você tem que colocar em recuo e todas essas regras da ABNT. A forma de parafrasear é muito importante, porque uma vez que você fica apenas repetindo o que os autores já dizem, já disseram, né? Você não tem aí uma autoria no seu texto. Então é muito bom você tentar compreender o seu texto para você fazer a sua forma, né, o seu apontamento crítico daquele conceito. Os conceitos não tem como mudar o nome dos conceitos, tem que colocar o nome mesmo deles e procurar fazer um esquema antes, né? Tentar entender mesmo o conceito. Para a gente fazer a análise do discurso, a gente tem que pensar sempre no nosso corpus. Então temos que olhar para o corpus, olhando nele, né, fazendo o batimento entre a teoria e a análise, é que a gente vai proceder a esse movimento analítico. Então, primeiro você tem que contextualizar o corpus, ver o contexto histórico, social, ideológico em que ele está, em que ele foi coletado, né, e que também os discursos foram produzidos, e se perguntar quem fala, de que lugar discursivo se fala, né? Quem são os sujeitos dessa enunciação? Em que momento histórico foi produzido esse discurso? Qual a temporalidade? Quais as condições de produção em que esse discurso foi pronunciado, né? Ou não só pronunciado, mas produzido, visto que o discurso não é só pronunciamento. Você observar também, né, as contextualizações daquele do momento da enunciação, como se dá a enunciação, a construção do sentido. Nós temos um vídeo aqui só sobre enunciação, como que se dá a relação do autor com o receptor, né, com o leitor, como que é essa relação, o que o leitor, é, que imagem que ele terá, que ele entenderá essa sua análise. Você também tem que se colocar no lugar do leitor para fazer as suas análises. E principalmente você tem que verificar os efeitos de sentido, dadas as condições de possibilidade, o contexto histórico, quais efeitos de sentido esse discurso elabora, emerge, né, faz reverberar. Como que se dá a construção de sentido? Através de que estratégias? Mesmo se são imagens, a materialidade linguística discursiva que você tem em mão, como que apresentam esses efeitos de sentido? Uma observação também, voltando à pergunta inicial sobre as paráfrases e as citações, é que todo caminhar na análise do discurso é um caminhar nunca acabado. Então a gente vai sempre melhorando no nosso domínio da linguagem, da metalinguagem da análise do discurso, e por isso é importante ler muito. É importante ler bastantes trabalhos sobre a análise do discurso. Aqui no canal eu tenho uma análise do coronavírus em discurso. Vou deixar tudo isso que eu estou citando em cards. E então é um exercício de análise que nós fizemos. E nós traremos outras também análises possíveis, mas é importante ler, né? Fazer as leituras da análise do discurso.
Então, se você gostou, compartilhe, dê o seu like, ajude o nosso trabalho a ser divulgado e qualquer dúvida, nosso e-mail é intertextopassos@gmail.com.